Senhoras e senhores, bem-vindos a outro episódio de Sombras do Império, onde descascamos as camadas do tempo para revelar as verdades sem adornos do passado. No coração de um inverno rigoroso, no ano 800 da nossa era, a Basílica de São Pedro em Roma fervilhava. O dia de Natal prometia ser uma celebração de fé, mas o destino preparava um evento que redefiniria o mapa da Europa para sempre. Carlos, o grande rei dos francos, ajoelhou-se para orar. Um homem de estatura imponente, cuja sombra já se projetava sobre quase todo o continente ocidental. O que se seguiu foi um ato de teatro político e divino. O Papa Leão III, um homem cuja própria posição era frágil, aproximou-se do rei ajoelhado. Em um movimento rápido e inesperado, ele colocou uma coroa imperial na cabeça de Carlos. A congregação, supostamente pega de surpresa, irrompeu em aclamações. A Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. A cena, como descrita pelo biógrafo Eginhardo, é de um rei chocado. Ele afirma que se Carlos Magno soubesse das intenções do Papa, jamais teria entrado na igreja naquele dia. Mas seria essa a verdade? Um líder militar e político tão astuto, o maior da sua era, poderia realmente ter sido pego de surpresa em um momento tão crucial? Ou seria essa a peça final de um plano meticulosamente orquestrado? Este evento não foi apenas uma coroação. Foi a declaração do nascimento de um novo poder. Nascia ali o Sacro Império Romano, uma entidade que assombraria a política europeia por 1000 anos. A questão que ecoa através dos séculos foi Carlos Magno um peão no jogo do Papa, ou o arquiteto silencioso da sua própria apoteose, o verdadeiro homem que se propôs a reconstruir Roma? O mistério da sua verdadeira intenção permanece. Para entender a magnitude daquele momento e o que significava ser imperador dos romanos, precisamos primeiro viajar para o passado, para um mundo onde o Império Romano não era uma memória, mas uma ferida aberta, uma civilização grandiosa que havia se desintegrado em pó, deixando para trás um vácuo de poder e um anseio profundo por ordem e unidade. 300 anos antes de Carlos Magno, o Império Romano do Ocidente havia sucumbido. As águias de suas legiões não voavam mais. As estradas que conectavam o mundo conhecido caíram em desuso e suas cidades majestosas encolheram, tornando-se sombras de sua antiga glória. A Europa mergulhou em um período de fragmentação, uma era de reinos bárbaros em constante conflito, onde a lei e a ordem eram memórias distantes. O conceito de Roma sobreviveu não como uma entidade política, mas como uma ideia poderosa, quase mítica. Representava um passado de paz unificada, a Pax Romana, de leis universais, de uma cultura sofisticada e de uma engenharia que desafiava os deuses. Para os povos da Alta Idade Média, esse legado era ao mesmo tempo uma inspiração e uma acusação silenciosa da desordem em que viviam. A Igreja cristã, sediada em Roma, emergiu como a única instituição com uma estrutura pan-europeia. Os papas se tornaram os guardiões espirituais do legado romano, mas careciam de poder militar para impor sua vontade ou defender a própria cidade. Eles governavam um império de almas, mas seu domínio terreno era constantemente ameaçado por nobres locais e pelas ambições dos lombardos no norte da Itália. Neste cenário de caos, a necessidade de um novo poder secular, um campeão que pudesse proteger a igreja e restaurar alguma semblante de ordem, tornou-se desesperadora. A ideia de um novo imperador no Ocidente, um protetor da cristandade, começou a germinar. Não se tratava de reconstruir fisicamente a cidade de Roma, mas de ressuscitar seu espírito, sua autoridade unificadora sob a bandeira da fé cristã. Foi nesse mundo fraturado, faminto por um líder, que um reino bárbaro ao norte dos Alpes começou a expandir sua influência de forma implacável. Os francos, sob uma nova e ambiciosa dinastia, estavam destinados a preencher esse vácuo de poder. De suas fileiras surgiria um homem cuja ambição, fé e genialidade militar o colocariam em um caminho direto para a cidade eterna e seu destino imperial. Carlos, que mais tarde seria conhecido como Magno ou
o Grande, herdou o trono dos francos em 778. Ele não era um rei comum, era uma força da natureza. Com uma energia aparentemente inesgotável, ele passou quase todo o seu reinado em campanha militar. Subjugou os saxões pagãos em uma guerra brutal de décadas, conquistou o reino lombardo na Itália e empurrou as fronteiras do seu domínio até a Espanha. Suas conquistas foram mais do que simples aquisições de terra, foram parte de uma visão grandiosa. Ele não apenas vencia seus inimigos, mas também os convertia ao cristianismo, unificando seus domínios sob uma única fé e uma única coroa. Seu reino tornou-se um vasto império que se estendia do Atlântico ao Danúbio, o maior poder unificado na Europa desde a queda de Roma. Ele era, de fato, o mestre do Ocidente. Mas a força de Carlos Magno não estava apenas em sua espada. Ele foi um administrador brilhante que reformou a lei, padronizou a moeda e promoveu a educação. Atraiu para sua corte a quem os maiores estudiosos da época, iniciando o que ficou conhecido como a Renascença Carolíngia. Ele buscava ativamente reviver o conhecimento e a arte do mundo clássico, um claro sinal de sua admiração pela antiga Roma. Este vasto poder e a evidente tentativa de recriar uma civilização ordenada e letrada não passaram despercebidos. Na mente de muitos, incluindo talvez a sua própria, Carlos já agia como um imperador muito antes de receber o título. Ele era o protetor da fé, o legislador de povos e o patrono da cultura. Faltava apenas o reconhecimento formal, a sanção divina que o colocaria no mesmo patamar dos antigos Césares. Sua relação com o papado foi a chave que abriria essa porta. Ao defender Roma das ameaças lombardas e ao restaurar a autoridade do Papa Leão III, ele se tornou o braço armado indispensável da Igreja. Essa aliança de conveniência mútua criaria o palco perfeito para o evento dramático do Natal de 800. Solidificando um consenso entre os historiadores sobre as razões políticas por trás da coroação. A maioria dos historiadores concorda que a coroação de Carlos Magno não foi um ato espontâneo de fé, mas um golpe de mestre geopolítico. O consenso acadêmico aponta para uma aliança estratégica entre as duas maiores potências do Ocidente, o poder militar dos francos e a autoridade espiritual do papado. Cada lado tinha algo que o outro desesperadamente necessitava, criando uma simbiose perfeita para a restauração do título imperial. O Papa Leão III estava em uma posição extremamente vulnerável. Acusado de perjúrio e adultério por seus inimigos em Roma, ele foi fisicamente atacado e forçado a fugir. Ele precisava de um protetor com poder inquestionável para garantir sua segurança e legitimar seu pontificado. Ao coroar Carlos Magno, Leão elevou seu protetor a um status inatacável e, crucialmente, afirmou o poder do Papa de criar imperadores, uma prerrogativa poderosa. Para Carlos Magno, o título de Imperador dos Romanos oferecia uma legitimidade incomparável. Ele já era rei de múltiplos povos, mas o título imperial o transformava em um sucessor dos Césares, o governante ungido por Deus sobre um império cristão universal. Isso consolidava seu poder sobre a nobreza franca e dava um propósito divino às suas conquistas, enquadrando seu reinado na grandiosa narrativa da história da salvação. Este evento também representou uma clara ruptura com o Império Bizantino em Constantinopla, que ainda se considerava o único e verdadeiro Império Romano. Ao criar um novo imperador no Ocidente, o Papa estava declarando sua independência de Bizâncio e alinhando o destino da Igreja Ocidental com o poder crescente dos francos. A ideia de Carlos Magno, o homem que reconstruiu Roma, nasce aqui na recriação de um império ocidental. Portanto, o consenso é que a coroação foi o resultado de uma convergência de interesses. Não foi uma surpresa, mas a conclusão lógica de anos de cooperação e ambição mútua. No entanto, o consenso explica o porquê, mas não dissipa todas as névoas. Para explorar as verdadeiras profundezas do plano,
devemos olhar para as pistas que o próprio Carlos Magno deixou para trás, gravadas em pedra e escritas em pergaminhos preciosos. As evidências da intenção de Carlos Magno de reviver a glória romana estão espalhadas por todo o seu império. Talvez a mais impressionante seja sua capital, Aachen. Lá, ele construiu a Capela Palatina, uma obra-prima arquitetônica deliberadamente inspirada em igrejas de Ravenna, a antiga capital do Império Romano do Ocidente. A estrutura octogonal e os mosaicos bizantinos eram uma declaração visual. Um novo centro de poder imperial havia nascido. Nos scriptória de seus mosteiros, uma revolução silenciosa acontecia. Carlos Magno ordenou a cópia e a preservação de textos clássicos latinos que poderiam ter se perdido para sempre. Essa iniciativa, o coração da Renascença carolíngia, não era apenas um ato de erudição. Era uma tentativa consciente de recuperar o conhecimento e a sabedoria do mundo romano, fundamentando seu novo império na herança intelectual do antigo. A própria legislação carolíngia, os chamados capitulários, buscava impor uma lei unificada sobre os diversos povos do império, ecoando o ideal do direito romano, que governava de forma coesa vastos territórios. A padronização da escrita, com a criação da minúscula carolíngia, facilitou a administração e a comunicação em seu reino, um esforço prático que refletia a eficiência e a ordem que caracterizavam a antiga burocracia romana. Se você está gostando de desvendar esses mistérios históricos, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo investigações como esta, mergulhando fundo nas evidências para separar o fato da ficção. Cada novo inscrito é um aliado na nossa busca por conhecimento, e há muitos outros enigmas históricos que planejamos explorar juntos, aprofundando nossa compreensão do passado que nos moldou. As pistas, portanto, sugerem um projeto consistente. A arquitetura, a educação e a lei apontam para uma mente que não apenas admirava Roma, mas que ativamente tentava emular e recriar seus melhores atributos. Essas evidências materiais e documentais formam a base para a teoria de que a coroação não foi uma surpresa, mas sim o ápice de um plano deliberado, onde Carlos Magno era o principal arquiteto de seu destino imperial. Uma interpretação acadêmica divergente do consenso argumenta que Carlos Magno não foi um participante passivo, mas o cérebro por trás de sua ascensão imperial. Nesta visão, suas décadas de guerra e reforma não foram atos isolados, mas movimentos calculados em um grande tabuleiro de xadrez estratégico. O objetivo final sempre foi a coroa imperial, a única que poderia legitimar a unificação de tantos reinos diferentes sob seu comando absoluto. Seus biógrafos, especialmente Eginhardo, podem ter retratado sua surpresa na coroação como uma forma de propaganda. Ao parecer relutante, Carlos Magno projetava uma imagem de humildade, como se o poder lhe tivesse sido imposto por Deus e pelo povo, e não tomado por ambição. Isso o distanciava da imagem de um tirano e o aproximava do ideal do imperador romano clássico, como Augusto, que também demonstrou relutância em aceitar poder absoluto. Essa teoria se apoia na consistência de suas ações. A chamada Renovatio Imperii Romanorum, renovação do Império dos Romanos, não começou em 800, mas muito antes. A padronização da liturgia, a reforma educacional e a construção de Aachen como uma segunda Roma são evidências de uma visão de longo prazo. Ele estava construindo as fundações culturais e administrativas de um império antes mesmo de reivindicar formalmente o título. Seus contatos com o Império Bizantino e com o Califado Abássida em Bagdá também indicam que ele se via como um igual no cenário mundial, um imperador de fato, se não de direito. Ele se correspondia com outros governantes como um par, não como um mero rei bárbaro. A coroa, portanto, seria apenas a formalização de um status que ele já havia conquistado através de sua própria força e intelecto. Nesta perspectiva, Carlos Magno não foi apenas um grande guerreiro. Ele foi um visionário político que manipulou eventos e pessoas, incluindo o Papa, para alcançar seu objetivo final. A narrativa de Carlos Magno, o homem que reconstruiu Roma, ganha aqui sua força máxima, retratando-o como um mestre planejador que ressuscitou uma ideia que estava adormecida
estabelecida há mais de 3 séculos, usando a Igreja como um instrumento para sua consagração. Em contrapartida, outra corrente de pensamento desloca o protagonismo de Carlos Magno para o Papa Leão III. Esta teoria argumenta que o rei dos francos, embora poderoso, foi essencialmente uma ferramenta nas mãos de um pontífice desesperado e astuto. Leão III enfrentava uma oposição mortal em Roma. Seus inimigos não apenas o caluniaram, mas tentaram cegá-lo e arrancar sua língua, forçando-o a uma fuga humilhante para a corte de Carlos. Sua posição era insustentável, sem um protetor absoluto. Ao coroar Carlos Magno, Leão III realizou um ato revolucionário. Ele não apenas garantiu sua própria sobrevivência e restauração, mas também estabeleceu um precedente monumental. O poder de criar um imperador romano ocidental pertencia ao Papa. Isso elevou o papado a uma posição de árbitro supremo do poder secular no Ocidente, uma autoridade que seus sucessores usariam por séculos. Essa teoria sugere que a suposta surpresa de Carlos Magno pode ter sido genuína, não por humildade, mas porque a coroação o colocava em uma posição complicada. O título o tornava devedor do Papa, implicando que sua autoridade imperial derivava da Igreja. Além disso, isso o colocava em conflito direto com o Império Bizantino, que se via como o único herdeiro legítimo de Roma, arriscando uma guerra que ele talvez não desejasse. A coroação pode ser vista então como uma jogada de mestre de Leão III. Ele usou o imenso poder militar de Carlos Magno para resolver seus problemas imediatos em Roma e, ao mesmo tempo, realizou uma manobra que fortaleceu a instituição do papado a longo prazo. O rei franco obteve um título prestigioso, mas o Papa obteve um poder muito maior, o de conceder e, implicitamente, o de retirar tal título. Nessa interpretação, a reconstrução de Roma foi uma consequência do jogo político do Papa, não do plano do rei. Carlos Magno se tornou imperador não porque buscou ativamente, mas porque Leão III precisava que ele fosse. O evento do Natal de 800 foi, portanto, o clímax da crise do papado, com o rei dos francos desempenhando o papel principal em um drama escrito e dirigido a partir da Cátedra de São Pedro. Ao pesar as evidências, uma terceira via, mais nuançada, parece ser a mais provável. A coroação de Carlos Magno provavelmente não foi o resultado de um único plano mestre, seja do rei ou do Papa, mas sim o produto de uma confluência de crises e ambições. Uma aliança de oportunidade, onde ambos os líderes, agindo em seus próprios interesses, criaram um resultado que foi maior do que a soma de suas partes individuais. A teoria do arquiteto imperial explica bem o contexto cultural da Renascença carolíngia e a admiração de Carlos Magno por Roma, mas talvez superestime sua capacidade de prever e controlar os eventos. A política medieval era fluida e caótica. É mais provável que ele tenha agido de forma pragmática, consolidando o poder e promovendo a cultura. E a oportunidade imperial surgiu como um desenvolvimento lógico, não como um objetivo predeterminado desde o início. Por outro lado, a teoria do jogo do pontífice destaca corretamente a situação desesperada de Leão III, mas talvez subestime a agência e a ambição de Carlos Magno. Um governante de sua estatura e inteligência dificilmente seria um peão passivo. Ele certamente entendeu as implicações e os benefícios do título imperial, e mesmo que a iniciativa imediata tenha partido do Papa, ele a agarrou com ambas as mãos. O cenário mais plausível é que Leão III, precisando de um salvador, ofereceu a coroa. Carlos Magno, que já se comportava como um imperador e via os benefícios imensos do título, aceitou. A surpresa relatada por Eginhardo pode ter sido uma negociação de última hora sobre os termos, ou sobre a natureza exata da cerimônia, que implicava submissão ao Papa. Ele queria a coroa, mas talvez em seus próprios termos. Assim, o evento do Natal de 800 não foi um monólogo, mas um diálogo de poder, uma dança complexa entre o maior poder espiritual e o maior poder militar da época. Foi uma solução brilhante para os problemas de ambos, um ato de oportunismo mútuo que alterou o curso da história europeia e deu um novo significado
o fantasma de Roma, um legado que se estenderia muito além da vida de seus protagonistas. O Sacro Império Romano, nascido naquele dia de Natal, foi uma entidade complexa e muitas vezes contraditória. Como disse Voltaire séculos mais tarde, não era nem sacro, nem romano, nem um império. No entanto, o legado do ato de Carlos Magno foi profundo e duradouro. Ele reintroduziu a ideia de uma autoridade política universal e cristã no Ocidente, um ideal que moldaria a política europeia até os tempos de Napoleão. Este novo império nunca alcançou a unidade territorial ou administrativa do seu homônimo antigo. Após a morte de Carlos Magno, foi dividido entre seus netos e permaneceu como uma confederação frouxa de territórios, principalmente germânicos. A ideia de Roma foi transformada. Não era mais sobre uma cidade ou uma etnia, mas sobre um império cristão divinamente sancionado, com dois líderes, o Papa e o imperador. A relação entre esses dois poderes, o espiritual e o secular, tornou-se a principal fonte de conflito na Idade Média. A questão de quem tinha a autoridade suprema, iniciada no momento em que Leão III colocou a coroa na cabeça de Carlos, levaria a séculos de guerras e disputas políticas. O ato que deveria simbolizar a unidade cristã acabou criando uma das mais duradouras divisões de poder da história ocidental. Ainda assim, a renovação carolíngia teve um impacto inegável. A preservação de textos clássicos, o renascimento da educação e a criação de uma identidade cultural europeia compartilhada, baseada na herança romana e na fé cristã, são legados diretos de seu reinado. Carlos Magno não reconstruiu os edifícios de Roma, mas ele resgatou e reconfigurou seus fundamentos culturais e intelectuais para a civilização medieval que estava emergindo. No final, o Império de Carlos Magno foi mais um fantasma do que uma ressurreição. Ele assombrou a imaginação europeia com a memória da unidade e da ordem romanas, um ideal que muitos líderes subsequentes tentariam em vão alcançar. O que resta, então, é a questão final sobre o homem no centro de tudo. Qual é o veredito da história sobre suas verdadeiras intenções? Chegamos ao fim da nossa investigação, mas, como acontece com muitos grandes enigmas da história, não há uma resposta definitiva. O estado atual do conhecimento nos permite afirmar com certeza o que aconteceu e quais foram as consequências, mas as motivações exatas de Carlos Magno e do Papa Leão III permanecem veladas, perdidas nas complexidades políticas e nas ambições pessoais de um passado distante. A narrativa de Carlos Magno, o homem que reconstruiu Roma, é poderosa e contém uma verdade metafórica. Ele não reergueu o Coliseu, mas ressuscitou a ideia de um Ocidente unificado, letrado e cristão. Seu reinado foi uma ponte crucial entre o mundo antigo e a Europa medieval. E sem suas ações, nosso mundo hoje seria drasticamente diferente. Ele foi, sem dúvida, um arquiteto da Europa. Se ele foi um planejador mestre, um oportunista brilhante ou um instrumento nas mãos do Papa, é uma questão de interpretação. As evidências podem ser lidas para apoiar todas as três teorias, e a verdade provavelmente reside em uma combinação complexa delas. A história raramente é movida por uma única causa, mas sim pela confluência de muitos fatores, pressões e personalidades. Carlos Magno foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa. O que sabemos com certeza é que naquele dia de Natal, a história deu uma guinada decisiva. O legado de Roma, que parecia ter se extinguido no Ocidente, foi reacendido de uma nova forma. O fantasma do Império Romano recebeu um novo corpo, um que iria caminhar pela Europa por mais 1000 anos, provando que as ideias, quando suficientemente poderosas, podem ser mais duradouras que o mármore e a pedra. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela Alta Idade Média. Se você tem sua própria teoria sobre as intenções de Carlos Magno, compartilhe nos comentários abaixo. E se há outros mistérios históricos que você gostaria que investigássemos, deixe suas sugestões. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais mergulhos profundos na história. Até a próxima vez, continue questionando.